Boa noite a todos. É com muita alegria que recebemos a todos em mais um Diálogos com a Comunidade de 2018. O Diálogos é um projeto de extensão universitária mantido pelo Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, aqui da USP. Nesta noite, em parceria com o projeto Pé de Meia, apresentaremos o seguinte tema: Finanças pessoais, como lidar? O Pé de Meia é um projeto de extensão criado em 2012 pelo Clube de Mercado Financeiro, em parceria com a FEA Ribeirão USP, cujo objetivo é levar educação financeira a quem deseja ter uma melhor gestão de suas finanças. Nesses 6 anos de existência, o Pé de Meia já atendeu mais de 8.000 pessoas, em 29 cidades, de 8 estados brasileiros. Além disso, já foi reconhecido como o melhor projeto de extensão da USP e rendeu ao Clube de Mercado Financeiro o título de entidade sustentável aqui da unidade. Para a apresentação da noite de hoje, convido os integrantes do projeto, Laura Marchiori, Gabriel Barcelos e Gabriela Paiva, ambos acadêmicos do curso de Economia Empresarial e Controladoria aqui da unidade. As perguntas vão poder ser feitas durante a palestra. Basta levantar o braço e solicitar o microfone. Ressaltamos que este é um evento beneficente. Portanto, todos os alimentos e valores arrecadados na inscrição serão revertidos para uma entidade assistencial. Os certificados serão enviados via e-mail. Por gentileza, a gente também pede que vocês depositem ali na urna, na saída, o questionário de avaliação sobre a palestra. Desejo a todos um bom evento. Obrigada. Alô. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Gabriel. E antes de começar, eu vou contar um pouco sobre o nosso clube e sobre o projeto em si. O Clube de Mercado Financeiro ele surgiu como uma iniciativa dos próprios alunos da FEA de simplesmente estudar o mercado financeiro. Mas aí, com o tempo, o clube passou a desenvolver eventos e projetos, como o Pé de Meia. É o nosso projeto principal e a gente trabalha nele com ele em 3 vertentes, né? A gente tem a vertente júnior, onde a gente atende as crianças de escolas públicas. É uma palestra, uma aula voltada com muita interação, dinâmicas. E a gente tem também o Pé de Meia Consulta, em que a gente acompanha famílias que estão endividadas, a gente faz um planejamento para elas, para poder tirar elas dessa situação. E temos também esse que vocês vão ver hoje, que é o Pé de Meia Executivo, que a gente trabalha com o público adulto. O projeto ele é uma parceria da USP com o Clube de Mercado Financeiro, e a gente tem a missão de enriquecer as pessoas no bolso e na mente. E a gente vê alguns números que mostram o quanto esse trabalho ele é importante, sabe? Porque, por exemplo, 81% dos brasileiros sabem pouco ou nada sobre finanças pessoais. Então, por exemplo, vocês aqui hoje, vocês já tiveram alguma aula de educação financeira na escola? Nada, né? Primeira vez que vocês estão vendo alguma iniciativa de alguma faculdade, alguma escola fazendo algo assim, não é? Então, isso mostra o quanto é importante esse trabalho, o quanto é necessário. E, como ela falou, aqui são alguns números do projeto, a gente já foi para 8 estados, atingindo mais de 8.000 pessoas em 29 cidades. Um desses estados é o Acre, tá, gente? Sabe, a gente já foi muito longe com esse projeto. E ela falou, como ela falou, a gente ganhou o projeto de categoria Humanidades e também o prêmio de entidade sustentável, né? E pode parecer meio estranho, né? Por que um clube que fala de mercado financeiro ganha um prêmio de entidade sustentável? Isso acontece porque, através dessa educação financeira, através dessas ideias que a gente passa, as pessoas, administrando melhor os recursos, elas passam a consumir menos, gastar menos, produzindo, por exemplo, a gente tem até impacto, números que mostram o impacto disso na produção de lixo, por exemplo. Então, por isso também que a gente ganhou o prêmio de entidade sustentável. A palestra está estruturada nesses 5 temas. Eu vou falar com vocês sobre economia, a Laura vai falar sobre planejamento financeiro, a Gabriela vai falar sobre investimentos, depois eu volto com os tipos de financiamento,
E a Laura termina falando sobre cartão de crédito. Então, começando agora. Isso é um panorama geral da República Brasileira, né? Um geralzão sobre a história brasileira, os períodos que a nossa República viveu. E lá em 89, gente, programação da República, vocês têm que ter em mente que o cenário do Brasil era muito diferente de hoje. Pra vocês terem noção, era tipo a gigante maioria das pessoas, elas viviam no campo. Então, não tinha essa ideia de troca monetária, sabe? Das pessoas terem dinheiro e irem no supermercado comprar alguma coisa. As pessoas viviam do que elas mesmas produziam. Então, a ideia de dinheiro, a ideia de salário, isso é um conceito totalmente diferente do que a gente vê hoje. E é um cenário que começa a mudar a partir de 1930, quando chega no poder, através de um golpe de Estado, Getúlio Vargas. Ele vem com uma ideia de incrementar, de dar início para... Seria o início da indústria nacional, né? E aí começa um processo de êxodo rural, né? As pessoas vão saindo do campo, vindo para as cidades para trabalhar nessas novas indústrias. E aí a população começa a se familiarizar com a ideia de salário, com a ideia de leis trabalhistas. Bom, e aí, continuando a República Brasileira, a gente começa esses dois períodos, a República Populista e a ditadura militar, né? E nesses dois períodos a gente viveu um fenômeno tanto quanto inusitado, né? Para exemplificar, eu gosto de fazer uma pergunta para vocês. Se eu chegasse aqui agora, desse para vocês uma máquina de imprimir dinheiro, o que vocês vão fazer? Muito, muito. Ia sair dando para amigo, ia sair, sabe, emprestando dinheiro para família, tudo, né? Só que, gente, a gente tem que ter em mente que, por exemplo, quando você tem muito de alguma coisa, essa coisa não vale nada. Então, por exemplo, vamos supor que vocês se encontram num deserto. Quanto que vai valer a areia? Nada, né? Agora, nesse mesmo deserto, quanto que vai valer a água? É uma analogia que a gente faz para explicar o conceito de inflação, gente. O governo, nesse período, ele usou muito dessa máquina de imprimir dinheiro para poder financiar os projetos que o país tinha na época. Por exemplo, a construção de Brasília, a construção de várias obras muito grandes, tanto da ditadura militar quanto na República Populista. Eles precisavam de dinheiro e eles, digamos que, usaram essa máquina. E aí a República Brasileira passou por um período de hiperinflação. Para vocês terem noção dos números, gente, chegou a um negócio de 80% ao mês. Eu não vivi essa época, alguns de vocês viveram. Então, para o pessoal jovem, vocês têm noção do que significa 80% ao mês de inflação? É um negócio bizarro, né? Imagina que você recebe seu dinheiro no começo do mês, dali 2 dias ele já vale muito menos. O que você consegue comprar com aquilo é muito menos. Então, isso tem até um fenômeno tanto quanto inusitado do Brasil, que praticamente as casas brasileiras ela têm um cômodo reservado, assim, com uma homenagem só para a inflação, né? Que cômodo é esse? Dispensa, né? As pessoas elas ganhavam salário, elas iam no supermercado na hora, compravam tudo que elas podiam para o mês inteiro e guardavam. E assim, como eu falei, eu não vivi essa época, mas eu escuto histórias do meu pai, dos meus avós. Eles falavam, sabe, tinha um cara que ficava responsável no supermercado só por ir colocando etiqueta nos produtos. Aí ele ia colocando etiqueta e tal. Quando chegava no final da prateleira, já tinha mudado o preço de tudo, ele tinha que fazer tudo de novo. Então, gente, imaginando um cenário desse, como que você se planeja financeiramente? É muito difícil. Então, a ideia que a gente passa com esse gráfico é de mostrar que olha como essa situação se encontra agora. A gente tem um cenário de uma inflação anual de 4%. Então, isso mostra, a ideia é passar que a gente consegue se planejar hoje. A gente consegue estabelecer as nossas metas, usar o nosso dinheiro de uma forma consciente. A gente não precisa ganhar o nosso salário e gastar tudo no supermercado no mesmo dia. E como a Laura vai falar com vocês, a gente tem como se planejar financeiramente e estabelecer nossas metas e cumprir nossos sonhos. Esse aqui é um gráfico da renda per capita da população brasileira. E ele mostra uma característica do nosso sistema capitalista, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui vários momentos de ascensão seguido por uma crise. Ascensões e crises, ascensões e crises.
Qual desses dois momentos é o momento de poupar dinheiro? Momento de ascensão, né? Porque no momento de crise, você tem que usar os recursos que você guardou para se estabelecer, para ficar tranquilo. E esse gráfico aqui, ele fala do endividamento das famílias. Vocês acham o endividamento um negócio ruim? Muito? Por uma perspectiva de um país, gente, é muito importante a gente ter noção da diferença desses dois termos. A diferença de endividamento e de inadimplência. Porque, assim, você estar endividado simplesmente significa que você tem uma conta para pagar. Desde que você seja capaz de pagar ela, tá tudo bem. Agora, se você não conseguir pagar ela, é aí que vira o problema. Então, outra coisa curiosa que a gente pode ver também, a linha azul, não sei se vocês conseguem enxergar, ela fala propriamente do endividamento das famílias, enquanto a vermelha fala do endividamento das famílias tirando o crédito imobiliário. Então mostra que, sabe, uma grande parte desse número vem só de financiamento de casas, sabe? Mas, gente, como eu falei, para uma perspectiva de um país, endividamento, ele é um negócio bom, porque isso significa que os bancos conseguem emprestar dinheiro para as pessoas comprarem casas, para as pessoas comprarem seus carros, para, sabe, por exemplo, financiamento para a faculdade. Então, para uma perspectiva de um país, é um negócio bom. Então, desde que você consiga pagar suas contas, endividamento não é necessariamente uma coisa ruim. E agora, eu vou falar um pouco sobre os motivos, vocês já viram um agora, sobre os motivos para vocês pouparem dinheiro. Vão falando, gente, que exemplos vocês têm? Algum motivo que vocês têm para poupar dinheiro? Como? Largar não é. O que mais, gente? Vamos, pode falar, não precisa ter vergonha, não. Oi? Faculdade? Viajar. A gente pode colocar isso como sonhos, né? A gente tem sonho de viajar. Sonhos, né? O que mais? Uma coisa que tem sendo muito falada aí na política nos últimos tempos. Vamos, gente, pode falar. Aposentadoria, né? A gente tem que se planejar para o futuro, gente. A gente não vai conseguir trabalhar para sempre. A aposentadoria é um outro grande motivo. Tem mais um. Ações? Comprar casa própria também se encaixa em sonhos, né? Mas, gente, outro terceiro grande motivo, a gente trata dos riscos e da incerteza, os imprevistos, né? Então, por exemplo, você tá bem, você está com um trabalho legal e tal, mas amanhã você pode ser demitido. Amanhã você pode bater o carro, você vai ter que gastar uma grana para consertar ele. Você pode ficar doente e precisa comprar remédio. A gente tem que estar preparado, a gente tem que ter poupado dinheiro para esses imprevistos também. Então, são desses três que eu vou falar. O primeiro deles é a aposentadoria, né? Isso aqui, gente, ele é um gráfico do ciclo de vida de uma pessoa. Do quanto ela ganha, assim, de acordo com o período da vida dela. Então, gente, ninguém nasce trabalhando, né? A gente começa devendo. Os nossos pais sustentam a gente até a gente começar a trabalhar. Então, ó, ela começa para baixo, né? Aí ela vai crescendo. Esse período é o período em que a gente mais ganha dinheiro na nossa vida. E a ideia é, como vocês podem ver, ó, tem uma linha amarela do padrão de vida. A ideia é que durante toda a sua vida você mantenha o mesmo padrão. Então, por exemplo, nessa época em que você faz mais dinheiro, que você junte, que você se planeje, para que quando você começar a ganhar menos, quando você for se aposentar, quando você não for mais tão produtivo, você usufruir desses recursos que você já tem para manter esse mesmo padrão de vida. Como eu falei, tem sido muito discutido isso nos últimos tempos, a Previdência Social. Falando de aposentadoria, gente, a Previdência Social hoje, ela funciona assim. A população economicamente ativa, ou seja, quem trabalha hoje, é que sustenta os atuais aposentados. Então, por exemplo, você olha para esse futuro, 2040, 2060. Olha a base da pirâmide, as pessoas jovens. Essa base ela é menor do que o topo. Ou seja, vão ter mais idosos do que jovens. Então, essa conta não vai se sustentar a longo prazo. Então, sabe, a gente não pode confiar só na Previdência Social. A gente tem que ter um planejamento nosso.
Porque essa conta não se mantém a longo prazo, entendeu? Falando agora sobre outro motivo, é sobre os riscos e incertezas. Ali tem as definições, né, gente? Incerteza, falta de certeza, dúvida. Aleatoriedade, em geral, nós subestimamos os eventos da imprevisibilidade. Então, por exemplo, gente, Harry Potter, todo mundo conhece, acredito. Foi recusado por 9 editores. Vocês imaginam, o cara não conseguia. Vocês imaginam a cara dele depois de ver o sucesso que esse livro fez, né? Então, não dá pra você saber como ter certeza de como as coisas vão se suceder. Star Wars, gente, também. Recusado pela Universal, depois foi feito pela Fox. Gastaram $200 mil para fazer, rendeu 461 milhões. Quem aqui nunca ouviu falar de Star Wars, sabe? É um negócio... Como eu falei também, imagina a cara dos caras que recusaram esse projeto. Greve dos caminhoneiros, gente. Foi recente, todos nós vivemos agora. E, sabe, eu lembro que 2 dias antes era um negócio que eu nem imaginava acontecer. Alguém imaginava? Você pensava assim, nossa, lá para aquela época vai ter uma greve dos caminhoneiros. Sabe, e parou o país inteiro. Vocês têm noção disso? Mas eu acredito que o que mais toca o brasileiro esse imprevisto, sabe, não tinha como ninguém saber, magoou muita gente. Quem achava que a gente ia tomar de 7-1 da Alemanha? Né? Aí apelou, né? E para exemplificar umas coisas para vocês agora, eu pergunto, vocês preferem, vamos supor, que eu chegasse aqui e te desse essas 2 opções. Vocês querem R$100 hoje ou R$130 daqui 6 meses? E aí? 100 hoje? Por quê? Quem falou 100 hoje? Fim de mês, né? O negócio tá apertando. Mas, gente, um negócio muito relativo, depende da situação de cada um. Mas eu já vou adiantar para vocês agora. Um rendimento desse é impossível vocês acharem renda fixa. Vocês vão ver que um rendimento desse é muito grande. Coloca uns zeros ali nessa conta. Sabe? Vocês não vão achar nada parecido com isso nos tipos de investimento de renda fixa. Então, seria um muito bom negócio. E a gente sabe que esperar é difícil, gente. Mas a ideia é de que a gente use o tempo como nosso aliado. A gente se priva de consumir, de aproveitar agora, para poder aproveitar mais no futuro. Essa é a ideia. Usar o tempo como nosso aliado, né? O que eu falei. E o último motivo, e acredito que o mais importante, vocês podem ver, até tem mais dinheirinho ali desenhado em cima. Gente, é para isso que a gente vive. A gente vive pelos nossos sonhos. É por isso que a gente está aqui, é isso que a gente quer da nossa vida. E, para exemplificar, para fazer vocês pensarem um pouco, eu vou pedir para vocês falarem sonhos que vocês têm a curto, médio e longo prazo. Eu quero que alguém levante a mão e fale, meu sonho a curto prazo é tal. Dá uma pensada aí. Vale lembrar que qualquer sonho é válido. Porque tem assim, vai realizar isso, eu não sei. É um problema dele. Mas é um sonho, então ele é válido. Olha só. E aí, gente? Oi? Boa. Abrir sua... Uma boa. Interessante. Gente, agora, o que todo mundo pensou, nem só uma pessoa falou, né? Mas todo mundo pensou no sonho que vocês têm. E agora eu quero deixar uma reflexão só para vocês. Hoje, agora, sabe, no seu dia a dia, o que vocês estão fazendo para alcançar esses sonhos? Pensem nisso. E agora a Laura vai falar com vocês sobre planejamento financeiro, gente. Boa noite, gente. Então, agora a gente vai para um tópico que eu acho que é assim, na minha opinião, se ele não funciona, nenhum dos outros vão funcionar. Investimento não vai funcionar, você vai ter problemas com financiamento e com o cartão de crédito. Então, na minha opinião, é o mais importante de todos. Então, vou começar, então, com a pergunta de qual o melhor caminho. A gente tinha que dar um pé de meia, assim como esse, ali na prefeitura de Fortaleza. Estávamos no hotel, ali na Orla. Poderíamos fazer o caminho de 21 minutos,
que vai toda pela parte da cidade interna, ele é mais curto. Ou caminhando por toda a praia, mas demorando 29 minutos. Qual que vocês escolheriam? Alguém com de 21? Não? Seria... Depende, né? Então, aqui não tem uma resposta certa. Depende do seu objetivo, de quanto tempo você tem, de quanto dinheiro você tem em termos financeiros. Não existe. Pessoas vão levar um caminho mais curto, vão chegar antes. Mas vão ter pessoas que vão chegar depois, mas porque era o objetivo dela. Outra pergunta. Qual o tamanho da sua riqueza? O que significa riqueza para vocês? Em termos monetários, agora, falando um pouquinho de dinheiro. Muitas pessoas acham que ter riqueza, eu ganhar um salário de 50 mil reais no mês. Isso não tem nada a ver com riqueza. Tem pessoas que ganham muito menos um salário mínimo e possuem riquezas. Riqueza é o seguinte, quando você tem a estabilidade financeira. Se eu perder o emprego hoje, quanto tempo eu me mantenho desempregada? Isso seria riqueza. Uma pessoa que consiga se manter mesmo sem ter o salário. Ela tem um programa, ela tem um planejamento financeiro. Aqui é um exemplo legal, é pessoas que ganham na Mega Sena. Ganhei 1 milhão de reais. A pessoa sai, vai gastar tudo, faz uma viagem, ela não é rica, ela não possui uma riqueza. Ela só teve um dinheiro que ela gastou, mas depois de um mês, talvez ela não tenha mais esse 1 milhão. Ela não tem estabilidade econômica. Então, agora falando um pouquinho mais dos mitos da educação financeira. O primeiro, todo mundo acha que planejamento financeiro é para quem tem muito dinheiro. Não, eu não dou conta, não é assim. Todo mundo pode, todo mundo se planejar direitinho, consegue guardar uma quantia e consegue fazer investimentos, pensar nos seus sonhos e tudo mais. Esperar momentos de crise, como o Gabriel já tinha falado. Momentos de crise, o país se encontra numa instabilidade econômica. Não tem como você guardar dinheiro. O seu poder de compra diminui, que é como o caso da inflação, que ele tinha explicado para vocês. Então, o momento é ascensão, guarda dinheiro, não esperar a crise. A crise é para você usar o dinheiro que você guardou. Pensar que planejamento financeiro é para quando ficamos velhos. Não, isso, na verdade, deveria ser ao contrário. Pessoas têm que começar o quanto antes. Eu, quando começar a trabalhar, eu já tenho que pensar nisso. Ainda mais, por exemplo, como o Gabriel falou da Previdência Social. É um motivo que eu tenho que começar a me planejar. Será que eu vou me aposentar pelo governo? Eu não sei. Então, é um momento que eu tenho que pensar desde jovem, desde o quanto antes, melhor. Pensar retornos irreais para seus investimentos. O exemplo dos 130 em 6 meses. Em renda fixa, não existe nenhum investimento que renda 30% em 6 meses. Então, você não pode esperar tudo isso. A quantia de investimentos de renda fixa, normalmente, que você tem mais estabilidade. Depois a Gabriela vai explicar melhor. Os retornos são menores, mas por outros motivos. Não saber quanto recebe e o quanto gasta. Todo mundo sabe quanto recebe, mas ninguém tem noção de quanto gasta. Ninguém não. Tem pessoas que já têm o planejamento e tudo mais, mas a maioria não tem noção. E esse é o tópico mais importante e do porquê o planejamento deve existir. Agora eu vou fazer uma comparaçãozinha que eu acho muito engraçada e importante. É assim, pessoas acham que educação financeira é igual a educação alimentar. Educação alimentar. Quantas pessoas já fizeram aquelas dietas malucas de 1 mês não vou comer nada de chocolate, nada de carboidrato, sei lá, aquelas coisas loucas. Quanto tempo isso dura? Depois de 1 mês, você olha e fala, agora eu posso. Aí você come o dobro de chocolate, come o dobro de carboidrato. É a mesma ideia com a educação financeira. Não adianta você falar num dia assim, falar, a partir de agora eu vou cortar tudo. Vou tirar 50% do meu salário só para guardar. Não vai funcionar, você não está acostumado a isso. Então, é a mesma comparação com a educação alimentar. Você tem que programar, você tem que ir diminuindo aos poucos para que isso se torne um hábito e não uma atitude imediatista. Então, o que é um planejamento financeiro? É um processo racional de administrar sua renda, investimentos e despesas, visando tornar realidade seus sonhos. Então o que eu vou fazer? O mais importante de um planejamento financeiro é você pensar o que você quer. Como o Gabriel já tinha falado, por exemplo, de um sonho. Eu quero fazer uma faculdade.
Então, eu vou guardar dinheiro para isso. Então, o meu objetivo é faculdade. Em quanto tempo eu vou fazer isso? Você tem que estabelecer um tempo, um pré-determinado. Quantas vezes a gente tem sonhos, mas a gente não estabelece tempos e o tempo passa e passou. Não consigo mais correr atrás. Então, um planejamento financeiro funciona da mesma forma. Você tem que pensar e determinar um tempo para isso. Quanto vai custar? Aqui a gente costuma dar o exemplo de uma viagem. Muitas pessoas programam viagens e pensam, tá, vou gastar tanto com a passagem, tanto com o hotel, e agora? E a alimentação? E a bugiganga que eu vou comprar na feirinha? Não sei. E não vai contando isso. O táxi que eu vou guardar, o ônibus que eu vou pegar. Isso a gente tem que mensurar, porque quando você vai fazer um planejamento financeiro, se você não coloca isso, a hora que chega, você fala, nossa, mas eu não pensei que era tudo isso. Agora eu não tenho mais dinheiro para pagar. Eu achava que era só o dinheiro da passagem, só o dinheiro do ônibus e do hotel. Eu não coloquei todos os outros. E agora eu não consigo pagar. Então, como eu faço isso? Bom, vocês já deram o primeiro passo, que é buscar conhecimento. Em palestras, buscar em livros, internet. Hoje tem um monte de... A gente tem muito acesso à internet, que tem várias pesquisas muito legais para a gente conseguir aprender isso. Programas também. E, assim, pessoalmente, dedicar um dia do seu mês para você fazer o seu planejamento ou orçamento. O orçamento seria aquele exemplo ali. Você coloca todas as suas entradas e suas saídas. Você tem uma coluna entrada, que seria salário, 13º. Esse a gente costuma saber de cor. Agora, a saída, a gente esquece. Não anota, vai no restaurante, compra um café na cantina. Eu costumo falar, por exemplo, da gente que está aqui na fé e compra café, às vezes. Né? Ah, preciso estudar, vou comprar um café. Quantas vezes eu já não comprei café de manhã? Sim, se eu for colocar no mês, tá, café é 2,50. Não é aquela coisa. Só que vezes 30, já seria uma quantia que eu já teria guardado para talvez fazer outra coisa. Então, será que eu não podia fazer o café em casa? São pequenas coisas que a gente não coloca na ideia de saídas, pensa só em habitação, saúde, carro, mas não conta esses mínimos detalhes que fazem muita diferença. Então, o planejamento, então, como que eu vou planejar tudo isso? Como que eu vou alocar meus recursos? Pensando, então, em habitação. Obviamente, você vai ter que dedicar um pouco do seu dinheiro na habitação. Sei lá, pagar o aluguel, pagar IPTU, luz, fugiu da palavra. Energia, telefone, internet, isso. Só que tem como eu diminuir os meus gastos com habitação? Será que eu preciso deixar a luz toda hora ligada? Meu pai sempre fala para mim, sai do quarto, apaga a luz. Ele enche o saco. Só que quando você pensa no bolso, ele está pensando no dinheiro, na hora que chega a conta. Faz muita diferença. Alimentação é a mesma coisa. Será que eu preciso ir no supermercado da frente da minha casa, que é o mais caro do bairro? Ou eu posso pegar meu carro e tentar ir num atacadão, num que vende em varejo? Às vezes, no mês, faz muita diferença. Você pensa, um preço ali era 3, no outro era 4. Só que pensa todos os outros produtos. Se você somar tudo isso, dá muita diferença. E o preço que você gastou se deslocando não era tudo isso. Transporte é a mesma coisa. Será que eu não posso pegar uma carona com o pessoal que está saindo do mesmo lugar que eu? Ônibus, carro. Carro, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, que ele não é um investimento. Ele não é uma forma de investimento devido à quantidade de gastos. Então, será que não tem outros meios de transporte? Por exemplo, eu tenho um primo que mora em São Paulo. Ele faz 10 anos que ele mora lá. Ele fez faculdade e se mudou. Ele nunca teve carro. Ele falou assim, se eu for pensar em carro, o tempo que eu vou gastar no trânsito, a gasolina, estacionamento. Ele falou, para quê? Pagar seguro? Eu vou morar o quanto mais perto, pegar metrô, morar na frente de um metrô. Então, são pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença. Lazer. Será que eu preciso ir sempre no cinema, toda hora? Será que eu não posso chamar, sei lá, quero ir no cinema com os amigos, mas eu não posso chamar eles para vir em casa, a gente assistir um Netflix, assistir algum programa que está passando na TV. Faz a pipoca em casa. Quanto custa uma pipoca num cinema, entendeu? E você fazer a pipoca em casa não sai nenhum real, quase.
Mas aqui no lazer, vale lembrar que assim, é o que a gente aloca menos recursos, porque é o que você consegue controlar menos. Esse mês vou gastar mais em lazer, esse mês vou gastar menos. Só que não dá para você cortar. Volta na ideia da dieta. Não tem como você falar, não vou ter lazer. Não funciona. Você vai ficar estressado, vai ter vários motivos, você vai estar se privando de uma coisa que você gosta, então não funciona. E sonhos, é um que normalmente é o que as pessoas cortam de cara. Não tenho dinheiro, então tchau sonho. Não vou comprar minha casa, não vou comprar meu carro. Mas, na verdade, é o que mais precisa ter dinheiro. Porque se a gente não pensar em sonhos, tipo, não tem motivação para você acordar de manhã. Qual que é o sentido de você acordar? Tem que trabalhar para pagar a conta. Vou acordar para pagar a tua conta. Então, você sempre tem que lembrar. A gente deixa de lado, mas é o mais importante. Guardar e pensar nele. Esse é um exemplo de um planejamento que foi um professor nosso de economia que fez. Ele pensou em porcentagens. Então, ele alocou, por exemplo, para investimento, 30%. Despesas fixas, que é habitação, carro, saúde, 30%. Despesas variáveis, 25%. E despesas extras e lazer, 15%. Isso é um exemplo, não funciona para todo mundo. Então, a ideia dali da porcentagem é cada um conseguir colocar aquilo que melhor se encaixa com o seu padrão de vida, com o seu salário. Para ele, talvez, ele conseguia deixar 30% em investimento. Para outros, vai por uns 20% e por aí vai. Mas todos têm que estar preenchidos. Então, planejar é importante. Todo mundo entendeu aqui? Ou alguém tem alguma dúvida sobre por que eu devo me planejar? Gabriel já tinha falado um pouquinho no começo dos imprevistos, né? Você nunca sabe o que vai acontecer. Será que eu vou bater um carro amanhã e vou ter que pagar para consertar? O sonho, a aposentadoria, como eu falei, o sonho de uma faculdade, não sei. São coisas que a gente tem que pensar. Então, em termos de aplicação, investimentos é o que você mais deve colocar dinheiro. Aí, depois, despesas fixas, depois despesas variáveis, lazer e outras. Mas quando eu vou cortar, quando eu não estou conseguindo me manter dessa forma. Pensando em corte, o primeiro que você tira é lazer, despesas variáveis, fixas e depois investimentos. Então, eles caminham em uma lógica contrária. Aqui a gente vai mostrar para vocês alguns exemplos que eu acho que eles são bem práticos, principalmente os dos aplicativos hoje. Em termos de planilhas, temos da planilha da Ibovespa, é só jogar no Google que está lá, já montadinha, você só tem que preencher com os seus valores. Planilha do IDEC e planilha Info da Exame. Os aplicativos, temos o Mobius, Minhas Economias, Organize e Renda Fixa. Assim, tem vários outros. Eu, na minha opinião, hoje eu uso o Mobius. Ele é muito didático e, assim, não tem como você fugir de não anotar suas despesas, entendeu? Ou suas entradas. Porque o celular, toda hora você está com ele no bolso, toda hora você está com ele na bolsa. Não tem motivo de, não, mas é a caderninha, o caderneto. Não tem como esquecer. Estou no caixa, tiro, anoto R$1, gastei R$1, ponto. Alimentação. 2 segundos, ele é bem prático e intuitivo. Qualquer um desses aplicativos mesmos. E tem alguns que estão atrelados já direto ao cartão de crédito. Então, você não precisa nem contabilizar o quanto você gasta com cartão. Aí, como eu tinha falado, da importância do planejamento financeiro. Se você não está bem no requisito finanças, como é que você está bem com a sua família? Quantos casamentos não acabam por causa de dinheiro? Porque chegou numa crise, as pessoas não têm estabilidade e passam para o estresse e instabilidade dentro da família. É a mesma coisa com saúde, estresse. Desencadeia vários problemas no corpo. Espírito é a mesma coisa. Você não vai estar motivado, você vai estar para baixo, entendeu? Social, você não vou querer sair com meus amigos, eu não estou bem. Profissionalmente também não vai estar, e nem no aprendizado. Então, finanças, a gente acha que não é, mas é o mais importante de tudo, porque tudo está interligado com finanças. E agora eu vou passar a palavra para a Gabriela, que ela vai falar um pouquinho de investimentos. Oi, gente, boa noite. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre investimento, porque tudo que a Laura falou até agora não faz sentido
se você para colocar o dinheiro embaixo do colchão, certo? Então, primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: quanto custa o tempo de vocês? Custa pouco, tá barato, tá caro? Vocês parariam de trabalhar agora, quantas cobrariam por esse tempo? Tem... Boa. Então, isso aqui foi basicamente para introduzir o conceito de renda passiva. Vocês imaginam a situação na praia, assim, curtindo, tomando um sol e tá ganhando dinheiro? Você acha que isso é possível? No mercado financeiro, a gente consegue obter renda passiva, que é basicamente conseguir ganhar dinheiro sem necessidade de trabalhar, através dos investimentos, através das aplicações financeiras. E o que acontece? Eu coloco meu dinheiro lá e, por eu abrir mão de usar, de gastar aquele dinheiro, eu vou ganhar por ter paciência. Eu podia comprar uma TV agora e gastar esse dinheiro, ou eu vou ter paciência e vou esperar para ter essa TV mais tarde e ganhar um pouco em cima disso. Então, o que gera essa renda passiva é os juros, que é basicamente o preço da impaciência, porque às vezes eu não tenho dinheiro agora, mas eu quero comprar a TV agora. Então, eu vou lá e parcelo aqui a TV. E o que eu vou pagar? Juros, certo? Então, é o preço da minha impaciência. E ao contrário, às vezes eu quero a TV, mas eu estou disposto a esperar um tempinho para comprá-la. Então, eu vou lá, pego um dinheiro que eu tenho, que não é o dinheiro total da TV, por exemplo, e coloco numa aplicação. E depois eu vou pegar esse dinheiro de volta com o dinheiro mais um pouquinho, que é os juros. Então, é o valor que eu recebo por ter tido paciência. Bom, aqui a gente aloca, basicamente, os tipos de investimento em relação ao quanto que eu vou precisar, quão rápido eu vou precisar desse dinheiro. Então, por exemplo, imprevisto, como o Gabriel falou, às vezes você está voltando para casa hoje, fura o pneu do carro, ou tropeça na rua e quebra o pé, sei lá, e precisa ter um dinheiro disponível que às vezes não está planejado. Então, eu preciso desse dinheiro para agora. Então, eu não tenho como depender só do meu salário. Eu tenho que ter uma capacidade de liquidez. Que liquidez, basicamente, é eu conseguir transformar minhas aplicações, meus investimentos, meus ativos, assim, tudo que eu tenho em dinheiro, em moeda líquida mesmo. Médio prazo, basicamente, seria... Eu quero, sei lá, eu quero fazer uma viagem daqui 2 anos. Seria um médio prazo. Então, daqui 2 anos, eu preciso ter esse dinheiro em mãos. E longo prazo é mais pensando na questão da aposentadoria. Daqui, sei lá, 30, 40 anos, eu vou parar de trabalhar e eu vou querer ter uma renda pensando já nesse futuro. Bom, quem aqui tem poupança? Quem aqui não tem poupança, mas sabe o que é poupança? Quem aqui nunca ouviu falar de poupança? Pode levantar a mão, gente, se tiver. Não tenham vergonha. Bom, poupança é o investimento mais comum aqui no Brasil. Porque lembra quando o Gabriel contou aquela historinha da época de hiperinflação e questão de, meu salário hoje vale 100, no final do mês eu não consigo comprar as mesmas coisas com 100? Eu preciso de 180 para comprar as mesmas coisas? Então, o que acontece? A poupança é um investimento de alta liquidez, é muito comum no Brasil, só que ela só rende depois de 30 dias aplicados. Já ouviram falar da data de aniversário da poupança? Você, sei lá, eu aplico hoje o dinheiro, aí eu deixo lá 29 dias. Aí, se eu tiro nesse dia, eu não vou ter ganhado nada de juros. Por quê? Ela só rende depois dos 30 dias. Mas um pouquinho do cálculo da poupança. Como que funciona? Bom, vocês já ouviram falar da taxa Selic? A taxa Selic é basicamente aquela taxa que o Banco Central faz como meta, que é a taxa básica de juros. Hoje a Selic está 6,5% ao ano. Então, basicamente, se eu deixo R$100 em alguma aplicação que pague a Selic, eu vou receber daqui a um ano
é 106,50. E o que acontece? A poupança, ela existe em duas regras de cálculo. A primeira regra é quando ela está acima de 8,5, que não é o caso agora, porque agora está 6,5, ela vai pagar 0,5% ao mês, mais a taxa referencial, que hoje é igual a zero. E hoje, a Selic está valendo 70%, perdão, a poupança está rendendo 70% da Selic. O que seria isso? 4,55% ao ano. Vocês lembram daquele 100 hoje ou 130 amanhã? Se eu fizer pergunta agora, de novo, para vocês, o que vocês iam responder? 130 daqui a 6 meses, né? Porque aqui, nesse caso do exemplo, é 30% em 6 meses. Aqui a gente vai ganhar 4,55% em um ano. Então, assim, poupança realmente não tem um pagamento legal de taxa, porque a gente vai ver que, como ela não paga a Selic inteira, pode ser que a inflação seja maior do que eu ganhei. Então, às vezes, se a inflação tivesse, por exemplo, mais de 4,5%, eu não teria meu poder de compra, que é basicamente conseguir comprar a mesma cesta de produtos que eu compraria hoje. E lembrando que a poupança é isenta de imposto de renda. Bem, mas assim, a poupança, querendo ou não, ela é um produto que é muito fácil de você ir lá no banco e falar, eu quero abrir uma conta poupança. Então, você vai lá e você consegue seu gerente rapidinho abrir. E é fácil, você consegue em qualquer banco, grande ou pequeno. O que acontece? Para investir em investimentos que sejam mais legais, que rendam mais do que a poupança, existem agora as corretoras. Vocês já ouviram falar de corretora? Por exemplo, a XP Investimentos e a Isinvest. Bom, a gente gosta de fazer uma comparação em relação à corretora versus banco da seguinte forma. Quando vocês vão comprar um livro, certo? Ou comprar uma passagem de avião, vocês vão direto no site de uma empresa grande, ou vocês vão pesquisando em vários sites, ou vocês vão no Buscapé ou na Decolar, que tem já a comparação do melhor preço para o livro e do melhor preço para as passagens de avião. Vocês pesquisam, né? Mas vocês acham que o investimento não precisa pesquisar também? Igual a gente faz com passagem de avião e com livro? Então, a corretora é uma plataforma, basicamente, que nela você consegue enxergar a comparação de vários investimentos que são disponibilizados por vários bancos, por várias instituições financeiras. Então, eu vou mostrar mais para frente um tipo de investimento que é muito mais interessante, que é o caso do CDB, muito mais interessante eu achar numa corretora, achar dentro de uma XP, de uma Isinvest, que você cadastra, é gratuito, não tem custo nenhum, pelo menos para renda fixa. Mas por quê? Porque eles buscam trazer um público que vai começar a investir em renda fixa, e esse público, provavelmente, depois, eles vão migrar para a renda variável, que é basicamente ações, etc. Porque ninguém vai começar do zero, já vou começar a investir em ação, certo? Tipo, é uma coisa super complexa, tem que entender bastante, porque senão você pode perder muito dinheiro em vez de ganhar. Então, é melhor deixar na poupança, né, se você não entende nada, e etc. Bom, quando o Gabriel falou que, às vezes, o banco ele te empresta dinheiro, aí você vai lá e consegue comprar a sua casa, fazer o empréstimo que você quer da sua casa, financiamento do carro, etc. Mas vocês sabem como que o banco ele capta dinheiro, como que ele vai arranjar dinheiro para emprestar para as pessoas? Então, como que acontece? O CDB é o Certificado de Depósito Bancário, que é basicamente quando a gente, pessoas físicas, a gente empresta dinheiro para o banco. Mas vocês acham que isso é possível? Então, vou explicar como. Ao contrário da poupança, que tem uma liquidez super alta, no caso do CDB, a liquidez não é alta, ela é baixa. Por quê? Quando você compra um CDB que custa mais, você precisa de um dinheiro inicial um pouco elevado para você começar a investir em CDB, em torno de R$1.000, mas também é bem comum que seja a partir de 5.000, depende muito do CDB.
E ele tem uma baixa liquidez porque eu coloco dinheiro hoje no CDB, eu compro um CDB, que é um título de dívida privado, e eu vou poder pegar esse dinheiro, se eu precisar, só na data de vencimento, de carência. Só que, normalmente, os CDBs eles têm um prazo de carência igual ao do vencimento. Então, a gente fala que é uma baixa liquidez. Então, tem esse probleminha dele. Existem 2 tipos de CDBs. Basicamente, o primeiro tipo é o pré-fixado. Quando o título é pré-fixado, o que acontece? Eu compro hoje esse título e daqui 2 anos, sei lá, que eu comprei esse título com um vencimento de 2 anos, eu sei quanto que eu vou receber de rentabilidade. Aí, o que acontece? Tem um pós-fixado, que é atrelado ao CDI. O CDI ele é muito parecido, em termos de valor, com a Selic. Ele acompanha a Selic. Então, a Selic está 6,5%, o CDI está 6,4%, 6,45%. Então, acompanha a Selic junto, assim, caminha junto com a Selic. E o CDI é, basicamente, o certificado de depósito interbancário. É um empréstimo de um banco para um banco. Então, os bancos, no final do dia, eles não podem fechar com saldo negativo. Então, eles precisam emprestar um para o outro. E essa taxa que eles emprestam um para o outro é chamada de taxa CDI, que é usada no caso do certificado de depósito bancário. Mas o que acontece? Vocês investiriam em um banco e, se ele quebrar, o que vai acontecer com o meu dinheiro? Vocês acham que é seguro? Por que é seguro? Dei spoiler, né, no slide. Bom, então, o que acontece? O Fundo Garantidor de Crédito é uma associação, basicamente, foi uma junção de empresas privadas, é uma iniciativa privada, que visa incentivar que as pessoas elas invistam em instituições como o banco, através de CDBs e outros produtos que também são garantidos pelo FGC. O que acontece? Caso a instituição venha a falir, ou seja, o Banco Central decrete a liquidação dessa instituição, se você tiver até 200 mil por instituição, no valor global de 1 milhão por investidor, você está coberto. Então, você não perde o seu dinheiro. Então, dá uma segurança muito grande para a gente, como investidor, investir em bancos através do CDB, por exemplo. E o que acontece? Vocês têm 2 bancos para escolher. Tipo, você pode investir no Banco do Brasil e pode investir no Banco Ribeirão Preto, por exemplo. O Banco do Brasil é um banco super grande, ligado ao governo, etc. E o Banco Ribeirão Preto é um banco menor aqui em Ribeirão. Então, uma pessoa que mora em Campinas, por exemplo, ela não vai ter um acesso às agências do Banco Ribeirão Preto, certo? Vocês investiriam em qual? No Banco do Brasil ou no Banco Ribeirão Preto? Por que no do Brasil? E o FGC? Isso. Qual é o seu nome? Jefferson. O Jefferson falou muito bem. O que acontece? Bancos menores são menos conhecidos e eles precisam de mais dinheiro externo do que bancos maiores, certo? Então, bancos menores, para atrair capital, para atrair investidores, eles vão oferecer uma rentabilidade maior. E o caso do banco maiores, eles não precisam tanto de conseguir investidores, porque é muito fácil. Tem uma agência de Banco Brasil a cada esquina. Então, as pessoas conseguem muito mais facilmente investir lá. Então, eles oferecem uma rentabilidade menor. E a questão do CDB, a poupança, eu falei que é isento de imposto de renda. No caso do CDB, ele tem imposto de renda sobre o rendimento. E esse imposto vai variar de acordo com o tempo.
de 22,5% a 15%. No final tem uma tabelinha de imposto de renda para renda fixa, para vocês verem um pouquinho melhor. Bom, o que acontece? Isso daqui é um print de uma plataforma da XP, se eu não me engano, essa da XP, que a gente foi lá e pesquisou, CDBs. E esse aqui, no dia, eram CDBs que a XP oferecia na plataforma deles. E o que acontece? Olha esse caso aqui, desse CDB da Fibra, que é um banco Fibra. A gente consegue ver que o vencimento dele é em 2021, e o prazo de carência também em 2021, foi aquilo que eu falei. Normalmente, o prazo de carência e o prazo de vencimento, apesar de serem coisas distintas, normalmente no CDB eles são na mesma data. Então, a gente acaba falando que prazo de carência é igual ao prazo de vencimento. E o que acontece? Ele vai pagar para você 118% do CDI, ou seja, se o CDI estiver 6,5%, ele vai pagar 118 vezes 6,5% ao ano. E aí, aqui, olha, isso aqui, essas letrinhas aqui, são um rating dos bancos, dessas instituições, que, basicamente, se elas são boas pagadoras ou não de crédito. Se elas são boas pagadoras das pessoas que emprestam dinheiro para elas. Então, quanto mais As, melhor a empresa é melhor classificada em termos de estar pagando bem, e aí depois vai diminuindo. Aí tem até o D, que é tipo calote total. E B ainda é uma coisa boa. B. Então, o que acontece? A gente consegue ver também aqui é o valor mínimo e aqui é a quantidade mínima de papéis. Então, o investimento mínimo seria R$5.000, no caso desse CDB. E 118, porque, presta atenção nessa parte, porque o risco é um pouquinho maior, por exemplo, do que esse aqui que tem 3 As. Aí, olha esse caso aqui desse CDB da GEMAC. Também a mesma data de vencimento e prazo de carência, tá vendo? Então, você não tá recebendo um pouco mais porque você abriu mão por mais tempo de ter o dinheiro em mãos. E aqui, olha, paga 103% do CDI. Por que será? Vocês sabem por quê que paga menos? Exato. Ela tem uma classificação de boa pagadora maior. Então, ela tem menos probabilidade de dar calote. E como as datas são muito parecidas e o valor inicial também é igual, o investimento inicial mínimo, a gente consegue perceber que o único fator que está diferenciando a taxa é a questão da credibilidade, talvez do tamanho, porque são 2 bancos que eu particularmente não conheço, mas provavelmente o Fibria deve ser menor do que o GEMAC, por exemplo. Então, o que acontece? Como a gente tem a proteção do FGC, não faz sentido eu investir numa coisa que vale 103% do CDI, se eu posso investir numa coisa que vale 118% do CDI. E o legal das corretoras é que ela vai te mostrar todas as opções, e você vai escolher a que melhor se adequa a você. Então, você não teria acesso ao Banco Fibria, por exemplo, aqui em Ribeirão. E, através das corretoras, você consegue adquirir produtos diversificados sem ter a necessidade de ter um contato com a agência desses bancos. Ficou claro, gente? Alguma dúvida sobre o CDB? Não quer dizer que é ruim. Essa daqui, olha, são as empresas, normalmente, que fazem essa classificação. Só eles simplesmente não fizeram. Não chegou ainda, não tem um rating sobre... Essas empresas não fizeram um rating desses bancos. Mas isso não é exatamente uma questão de qualidade do banco ou não. É só realmente porque ainda não fizeram. Alguma dúvida mais, gente, sobre CDB? Sim, você na corretora, você vai ter uma conta, e nessa conta sua da corretora, você vai ter que deixar um banco de custódia. Por exemplo, você tem uma conta corrente em um banco X. Você vai linkar a sua conta corrente, você vai fazer tipo um TED que você vai fazer para sua conta na corretora. Aí você vai conseguir operar na corretora. A corretora vai intermediar entre você e o banco, o CDB do Fibra, ou qualquer CDB que esteja aí, ou qualquer outro produto.
Então, eu estava falando que, no caso de renda fixa, que é o que a gente está vendo agora, você não paga comissão e nem tem custo para você fazer uma conta. Por quê? Porque quando você pensa nessa desbancarização, para a corretora é muito interessante trazer novos clientes para ela, novos investidores. Só que ninguém começa a investir se você já começa tendo que, para fazer um cadastro, por exemplo, já tem que pagar corretagem. Então, acaba sendo muito atrativo também você conseguir fazer isso, comprar produtos sem a questão da corretagem para a corretora. O que acontece? Mas você vai começar a investir, você vai começar a ver que é uma coisa legal, interessante, e você depois pode migrar para a renda variável. Aí, em renda variável, eles cobram a taxa de corretagem, taxa de administração e etc. Então, é uma forma deles trazerem clientes para a plataforma e eles começarem a querer investir em renda variável. Alguma dúvida a mais? Olha, tem o CDB, a própria poupança, em caso do banco vir à falência, você tem a cobertura do FGC. Tem o LCI, que é o Letras de Crédito Imobiliário, LCA também, que é Letra de Crédito Agrícola. Mas, assim, são vários produtos. Então, se você entra lá no site da FGC, tem N produtos que você consegue, que são cobertos. Fundo de investimento não tem. Fundo de investimento não tem. Porque fundo de investimento, normalmente, você tem um mix de produtos, né? Você tem CDB, você tem, às vezes, coloca, se for às vezes, tem fundo de investimento que coloca ação, então, não tem, tem essa questão também. O fundo de investimento, ele é líquido, você consegue tirar o dinheiro todo dia, mas tem o problema de você não ter esse FGC, que o perfil do brasileiro é um perfil muito conservador. É um perfil que não quer perder dinheiro, tipo, arriscar essa grana. Então, no fundo, não tem o FGC. Ficou claro? Alguma pergunta a mais? Bom, Tesouro Direto. Alguém aqui já ouviu falar do Tesouro Direto? Pouca gente. Então, realmente, é um tipo de investimento bem legal. É um investimento que as pessoas, às vezes, ficam meio assim, meio receosas de investir. Por quê? O Tesouro Direto é uma plataforma online e, através dela, você compra títulos da dívida pública. Então, vocês acham que é seguro emprestar dinheiro para o governo? O governo super endividado. Você acha que é seguro? Quem acha que é seguro? Levanta a mão. Quem acha que não é seguro? Bom, se eu falar para vocês que é um dos investimentos mais seguros que tem. Por quê? Porque você pensa o seguinte, o Brasil é um país que precisa de investimento lá de fora. Se ele não paga nem a própria população que está investindo nele através dos títulos públicos, será que alguém lá de fora vai investir nele? Então, querendo ou não, o título público é uma vitrine de o quão bom o governo é um bom pagador. Então, é uma vitrine para o país. Então, se ele não paga nem as pessoas, os próprios cidadãos, ele não vai pagar os outros países que investem aqui. Bom, investimento super seguro, né, como eu falei. E o CDB eu falei que era lá em torno de R$ 1.000, R$ 5.000 o investimento inicial. E no caso do Tesouro Direto, o que acontece? Você consegue começar a investir com 30, 40 reais. Então, é um investimento muito mais acessível, certo? Tipo, 30, 40 reais é um dinheiro que, assim, eu acredito que a maioria que teria para investir por mês. Mas R$ 1.000 por mês, será que todo mundo teria? É muita grana, né? Então, o que acontece? Aqui a gente trouxe um print da plataforma, do site do Tesouro. Então, eu recomendo, quando você chegar em casa, fuçem no site do Tesouro. Ele é bem intuitivo. Aí você consegue ter aqui um passo a passo de como investir. Então, basicamente, você tem que ter um CPF, uma conta corrente, foi o que eu te falei. Também, do caso da corretora, você também tem que ter uma conta corrente. Escolher um agente de custódia, que seria, basicamente, esse banco que você tem a conta corrente. Fazer o cadastro, tem que ter mais de 18. Fazer uma senha provisória, definir uma nova senha. E
a gente consegue escolher os tipos de título dentro do Tesouro Direto, porque tem mais de um tipo, certo? Então, essa aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada título. Existem basicamente 3 grandes grupos de título. O primeiro é o indexado ao IPCA, o prefixado e o indexado à taxa Selic. Bom, o indexado ao IPCA nada mais é do que um título que paga uma taxa fixa, que é um pré-fixado, e junto a essa taxa fixa, ele vai me pagar também o valor do IPCA, que é o índice de inflação. Então, vamos supor, nesse caso aqui, olha, desse Tesouro IPCA+, 2024, com vencimento em 2024. Então, ele vai ter uma taxa de rendimento de 4,58% ao ano, mais a variação da inflação. O que seria isso? Nesse tesouro aqui, eu estou falando para vocês que eu vou ter um ganho de 4,58% acima da inflação, independentemente do valor que for a inflação. Se a inflação, sei lá, nesse período for super alta, eu vou ter o valor da inflação mais esses 4,58%. Então, é um valor, vamos dizer assim, líquido, que você vai ter, além do seu poder de compra, você vai ter um pouquinho a mais. No caso do pré-fixado, lembrando que tem liquidez diária, tipo, você consegue investir em um título e, se você precisar desse dinheiro, você consegue vendê-lo e o governo, o Banco Central garante que vai comprar de você no mesmo dia. Certo? E tem o pré-fixado. O que seria esse pré-fixado? No caso do pré-fixado, vocês estão vendo que as taxas aqui estão maiores. E o que acontece? No pré-fixado, eu sei que na data de vencimento, em 2021, ele vai me pagar 7,89% ao ano. Só que eu não sei quanto que vai ser a inflação nesse período. Então, nesse caso, eu não estou considerando aqui a minha inflação. Então, eu não tenho exatamente assegurado o meu poder de compra. Faz sentido para vocês? Ou ficou muito confuso? E no caso do indexado à taxa Selic, é basicamente a taxa Selic é aquela que eu falei para vocês, de 6,5%, que está hoje 6,5%. E o que acontece? Esse Tesouro Selic é o mais parecido que a gente tem com a poupança. Por quê? Ele tem uma liquidez diária, mas ele rende um pouquinho mais de 100% da taxa Selic. A poupança hoje está rendendo 4,5%, porque ela rende 70% da Selic. E o Tesouro Selic, ele vai valer 100 alguma coisinha por cento da taxa Selic. E ele é calculado todo dia, que vem da Selic Overnight, que é calculada diariamente. E o que acontece? A única diferença em termos de... Por que os outros também, como tem liquidez diária, não são iguais à taxa Selic, parecidos com a poupança, como o da taxa Selic é? O que acontece aqui é que eu não tenho risco de mercado, que é basicamente perder ou ganhar dinheiro vendendo antes. Eu posso tirar, e como é calculado diariamente, eu não vou ter essa marcação a mercado, que é basicamente... tipo, é o valor que está valendo esse título meu hoje, se ele fosse comprado hoje, entendeu? Você levantou a mão? Não, nenhum. Sim, porque é um investimento super seguro, por ser do governo, etc. Repito, claro. Então, no caso do indexado IPCA, esse valor aqui é menor do que esse daqui. Aí, normalmente, as pessoas, quando olham, elas estranham porque a diferença é tão grande. Esse daqui está assim porque ele já está líquido, já está descontado o IPCA. Então, eu vou ter essa rentabilidade sem contar a inflação. Então, se a inflação, independentemente do valor que for a inflação, eu vou ter esse rendimento. Então, eu vou ganhar poder de compra nessa porcentagem. Eu vou ter um valor, eu vou conseguir comprar mais cestas, eu vou conseguir comprar mais produtos, porque eu vou ter uma rentabilidade dessa acima da inflação. Ficou claro ou ficou confuso? E no caso desse pré-fixado, eu vou ganhar isso daqui no final, na data de vencimento, só que eu não sei quanto que vai ser a inflação. Então, eu não vou ter correção mais a inflação. Vai ser só isso. Esse daqui você vai ganhar esse valor, mas a inflação é acumulada. E esse daqui você vai ter só esse valor. Entende? E a questão, você pode vender esses títulos a qualquer momento. Tem uma liquidez diária que a gente fala.
Aí, nesses dois casos, a gente sofre um problema, não um problema, se você deixar, por exemplo, até o final, mas você pode perder dinheiro se você precisar vender antes, se, por exemplo, diminuiu, se ele estiver valendo menos do que você pagou. Vamos supor que você tenha pagado R$90 para pagar R$100 lá no final. Aí você vai e tem uma taxa. E aí, porque assim, o valor que você vai receber no final é a multiplicação do valor que você paga hoje por esse título vezes a taxa de juros. Se eu tenho um valor fixo que eu vou receber no final, as únicas variáveis serão o valor que eu paguei e a taxa de juros. Então, se eu aumento a taxa de juros, eu vou ter que diminuir o valor que eu paguei. Então, se eu vender numa situação que a taxa de juros aumentou, eu vou receber menos pelo mesmo título. Faz sentido para vocês? Pode perguntar. Então, boa pergunta. O título, você consegue investir em título quantas vezes você quiser. Só que são títulos diferentes. Você não consegue colocar mais dinheiro em um mesmo título mais de uma vez. Então, por exemplo, isso aqui é um print de um dia da plataforma no mercado aberto do Tesouro. Amanhã vão ter outros produtos, mas você consegue investir em títulos, mas não consegue, igual na poupança, colocar na mesma conta da poupança. Vai estar em outro título seu, só que não vai ser efetivamente o mesmo que você colocou o dinheiro outro dia. Ficou claro, gente? Mais alguma dúvida? O preço unitário é basicamente o preço que o título inteiro ele vai pagar no final. Isso daqui é a fração do que é o mínimo que você tem que pagar. Isso daqui é só uma fração do título. Então, a pessoa que comprou a fração inteira, tipo, comprou um título inteiro, ela pagou, por exemplo, sei lá, R$2.000, vamos supor. E ela, no final, ela vai ter um rendimento, um valor de 2.317. Então, é o valor que ela vai receber no final, na data de vencimento. Ficou claro, gente? Mais alguma dúvida? Bom, vou passando, então. Aí aqui, tipo, Gabriela, qual que é o melhor investimento para mim? Depende. E por isso tem uma plataforma dentro do Tesouro Direto, que é um orientador financeiro, onde você vai respondendo as perguntas e vai chegar num valor, vai chegar num título que é mais adequado para vocês. Depende do que você precisa, tem aquela questão do tempo pré-determinado, da questão, é para longo prazo, curto prazo. Então, isso tudo, o orientador financeiro vai falar melhor que eu, para você, qual que é o melhor para você, porque depende de cada caso. Ficou claro, gente? Eu recomendo, quando vocês saírem daqui, vão para casa de vocês, entrem no computador e abram uma conta no Tesouro. Também é de graça. Abram também uma corretora e vão fuçando, vão procurando informação dentro do site, que é bem informativo e é bem assim, bem fácil de usar. Bom, aqui é a tabelinha de tributação em renda fixa, que eu falei. O Tesouro também é tributado, né? Então, aqui temos uma alíquota de 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Então, quanto mais tempo eu deixo, menos eu vou pagar de imposto de renda. Por quê? É mais interessante, é uma forma de incentivar que as pessoas elas não fiquem tirando e colocando o dinheiro o tempo todo. Então, é uma forma de... É melhor eu deixar 6 meses ou deixar mais de 2 anos ou mais para eu pagar menos imposto de renda. Então, é uma forma de incentivo para as pessoas, se realmente não for uma coisa muito urgente, deixarem mais tempo a aplicação. Bom, o Gabriel mostrou aquela pirâmide etária para vocês, da Previdência Social, do INSS. E o que acontece? Então, está muito na moda a questão da previdência privada. Como que funciona uma previdência privada? A previdência privada ela parece muito com um fundo ou talvez com um seguro que a gente faz pensando na nossa aposentadoria. E existem 2 tipos de previdência privada, 2 tipos de contrato, porque nada mais é que um contrato. Então, existe o PGBL e o VGBL. E qual seria mais adequado para cada tipo de pessoa? Bom,
Existem, no caso, esses valores que você deposita em contas de previdência privada, eles podem ou não sofrer dedução do imposto de renda. Então, por exemplo, se você faz um imposto de renda daquele tipo completo, que você declara e você consegue deduzir as coisas, é mais interessante você investir no PGBL, porque no PGBL você consegue fazer essas deduções no imposto de renda. Então, vamos supor que você ganhe, sei lá, 100 mil por ano. Se você investir 12 mil por ano em PGBL, você vai descontar da base de cálculo do imposto de renda. Então, é uma coisa interessante. Mas, por exemplo, eu não faço declaração de imposto de renda, porque eu não preciso, ou porque eu faço do modelo simples, aquele modelo que você não tem que declarar com deduções, etc. Você só declara e não faz deduções de despesas médicas, etc. Então, vale a pena o PGBL, porque você não consegue, no caso, deduzir as despesas. Não seria despesa, mas o valor que você aplicou em previdência, você não deduz do imposto de renda. Ficou claro, gente? Mas também nem tudo são flores. No caso no PGBL, quando eu vou resgatar a minha aplicação, o resgate vai sobre o montante. Então, se eu tenho lá na minha conta R$100 que eu coloquei, R$1.000, 100 mil, e me coloquei lá numa época. Aí eu vou pegar daqui 10 anos, está lá, sei lá, está 120 mil. Eu vou pagar sobre 120 mil. No caso do VGBL, eu vou pagar só sobre os 20 mil, só sobre o rendimento. Então, tem que ponderar e ver qual que é a melhor opção para vocês. Aqui tem uma comparaçãozinha de investimento em 10 anos, aplicando R$2.000. Aí, na Previdência, está aplicando a 5,5% ao ano. No caso do CDB, está pegando 6,5% ao ano, usando um cálculo de 100% do CDI. E, no caso do Tesouro IPCA+, 7,5% ao ano. Aí é que tem uma comparaçãozinha de valores, tipo, em 10 anos. Bom, agora o Gabriel vai voltar com vocês, falando um pouquinho sobre investimento. Imagina. Bom, tem a questão também da capacidade sucessória que você tem. Porque, no caso de previdência privada, você tem uma vantagem que você consegue fazer uma sucessão. Por exemplo, vamos supor que seu pai tem uma previdência e ele vem a falecer. O valor que ele tem na previdência, por exemplo, não entra no cálculo do inventário. Então, você consegue retirar do inventário. Então, tem assim, planejamento sucessório, e alguns casos também, porque, querendo ou não, previdência é uma coisa mais básica de entendimento, porque você vai lá no banco e consegue negociar com ele um tipo de previdência. Aí, querendo ou não, um fundo, você acaba tendo que ter entender um pouquinho melhor, porque existem vários tipos de fundo, então tem que ter uma pessoa que entenda um pouco melhor. Então, previdência é uma coisa mais... Também tem principalmente pela questão de planejamento sucessório. Alguma dúvida mais, gente? Bom, agora eu vou passar então para o Gabriel para falar um pouquinho de financiamento. Bom, gente, voltando então. Vocês acham que uma casa é um investimento? Sim? Imagina, né? Vamos lá, vamos supor que alguém construa um shopping perto da sua casa. Vai valorizar pra caramba, né? Mas não é um negócio que dá pra ser calculado, assim, tipo, friamente. Agora, um carro é um investimento? Nem um pouco, né? Tem muita gente que subestima, gente. Essa tabela aqui, ela mostra, sabe, os gastos além do financiamento que você vai ter com o carro. Então, é um negócio a se pensar, sabe? Porque, sabe, eu tenho até exemplos na minha família. A pessoa, ela acha que quando ela vai comprar um carro, a única coisa que ela vai ter que pagar vai ser, sei lá, a gasolina, o financiamento e se o carro quebrar, tal, essas coisas. Mas, ó, no final, para um carro popular, sabe? O custo anual total chega a dar isso aqui. Então, tipo, além do carro, você chega a pagar mais tudo isso, sabe? Olha o tanto de coisa que você tem que ter em mente. E tem gente que não pensa nisso, sabe? Então, quando você for comprar um carro, você tem que ter
muito isso em mente. Você tem que ter noção de gasolina, você tem que ter noção de depreciação, além do seguro obrigatório, você tem que ter noção de seguro particular. Então, tenham isso em mente, se vocês forem comprar um carro. Não vão pensando que vocês vão pagar só o financiamento, só a gasolina. Tem muito mais coisas a se considerar. E agora eu vou falar sobre os tipos de financiamento que a gente tem acessível, né? E, gente, para todos eles, vocês têm que ter em mente a relação de risco e retorno, né? Então, por exemplo, se envolve muito risco emprestar o dinheiro para alguém, o custo desse risco vai ser maior. Então, os juros sobre isso vai ser maior. Então, por exemplo, para um crédito pessoal, é aquele que você chega lá, conversa com o gerente, ele te dá. Ele não sabe para que você vai usar aquele dinheiro. O risco para o banco, ao te dar aquele dinheiro, é maior. Então, as taxas que você vai pagar em cima deles vão ser maiores. Crédito consignado é aquele que é descontado direto do salário. Então, por exemplo, para o banco, ele sabe, você nem vai chegar a tocar naquele dinheiro, sabe? Vai chegar no seu salário e já vai ser deduzido. Então, para o banco, isso é mais seguro. A não ser que você seja demitido, né? Então, você também vai pagar taxas, você tem que considerar, mas vão ser juros menores do que no crédito pessoal. Então, compara com um funcionário público, por exemplo, que ele praticamente não é demitido. Então, para adotar crédito consignado, é uma opção vantajosa. Agora, esses dois tipos de crédito imobiliário e crédito veicular, o banco sabe para que você vai usar aquele dinheiro. Então, para ele não tem tanto risco. Ele sabe qual vai ser aquele propósito. Por isso, as taxas que você vai pagar em cima desses dois tipos de financiamento vão ser menores. E outra opção também a se considerar, gente, é um consórcio. O que é um consórcio? Você entra num grupo de pessoas que vão querer um produto, um serviço. E, gente, é um negócio muito variado. Tem infinitos produtos e serviços, sabe? Tem consórcio de viagem de casamento, tem de qualquer coisa que vocês conseguem imaginar. E você entra num grupo de pessoas que estão querendo aquele bem, só que vocês não vão tomar aquele dinheiro de ninguém vai estar emprestando. O consórcio ele funciona através de uma maneira que chama autofinanciamento. Então, aquele próprio grupo vai pagar por aquele produto. Se vocês não estão tomando dinheiro de ninguém, você não vai estar pagando taxa. Só que você só vai ter aquele bem depois de um certo tempo. Então, os sorteios, cada consórcio é de um jeito, mas os sorteios vão acontecendo. Então, pode ser mês a mês e tal. Você pode demorar muito para receber aquele produto. Você vai pagar mais barato, mas você tem que ter noção de que você não vai ter ele tão cedo. E se acontecer de você for pagando, não ser sorteado, chegar no final de você pagar tudo e ainda não ter sido sorteado, você vai ganhar aquele bem, você vai ter pagado tudo e, sabe, não tem como eles não te darem aquilo. E alguma dúvida, gente, sobre os tipos de financiamento, as taxas de juros? Então, boa. Porque assim, e se você parar de pagar? Você imediatamente para de concorrer àquele produto. Para voltar a poder concorrer, você tem que integrar o seu pagamento. Entenderam? Então, gente, como ele falou, você tem que ver se você vai conseguir pagar aquilo. Você tem que ver se a sua capacidade de pagamento, se aquilo vai entrar nas suas contas. A gente recomenda também que vocês pesquisem em diversos bancos, gente. Quando a gente vai comprar coisas na internet, a gente pesquisa em vários sites, coisas no supermercado, a gente compara preço do supermercado. Bancos diferentes têm taxas diferentes. É relevante também vocês pesquisarem em diferentes bancos. Tenham em mente que eles são concorrentes, eles querem estar sempre um melhor que o outro. E como eu falei, para quem não tem dinheiro e não tem pressa, consórcio, como ele chega a ser 25% a 30% mais barato. Então, é um número relevante, sabe? Você vai pagar bem menos, mas tem que ser um bem que você não tenha a imediatez de ter aquilo. Você não precisa dele naquele momento. Outra coisa, gente, mas isso aqui, muito cuidado. Imóveis da planta são 20% mais baratos. Mas você não vai ter um FGC aqui. Você vai ter que procurar o histórico dessa empresa, vai ver se procurar gente que já utilizou o serviço através dela, vai ver se ela entrega o que ela promete entregar. Então, tenho isso em mente também. Mas 20% para comprar uma casa é relevante, né? E agora a Laura vai falar sobre cartão de crédito, gente. Obrigado. Então, gente, agora para terminar, eu vou falar um pouquinho do cartão de crédito, que é o tão amigo, mas ao mesmo tempo tão temido.
Aqui está o motivo dele ser tão temido no Brasil. Um dado do G1 foi que 75% das famílias no Brasil são endividadas por causa de cartão de crédito. Tá, mas cartão de crédito tem um lado muito bom dele, que é o fato de ele expandir a sua capacidade de compra. Então, assim, se eu recebo um salário X, talvez um cartão de crédito vai fazer com que eu possa comprar X mais um pouquinho, que seria essa capacidade. Então, ele vai expandir. O problema é quando você tem mais de um cartão de crédito. Então, imagina que você tem essa expansão de crédito em vários cartões. Você perde o controle, você não sabe mais quanto você está gastando. Esse é o problema. Então, o cartão de crédito, a gente vai dar algumas dicas dele. A primeira deles é nunca caia no rotativo. Todo mundo sabe, e é assim, o mais falado de que cartão de crédito, quando você cai no rotativo ou cheque especial, são os piores. As taxas de juros chegam em tipo 60% de algumas instituições financeiras. É um valor absurdo, e quando você entra numa dessa, você cai numa bola de neve. Você vai e não consegue, parece que você nunca vai sair dali. Eu vou falar da nova regra do rotativo no próximo. Consulte seu saldo de cartão de crédito a cada 7 dias. Justamente para você saber quanto você está gastando, quanto essa expansão de crédito você vai conseguir pagar. Escolha uma data de vencimento conveniente. Então, você vai colocar a data de vencimento do seu cartão próximo a quando você recebe seu salário. Você não vai pôr depois que você não vai conseguir pagar, você vai ter que cair no rotativo, que entra nas taxas de juros absurdas. Então, hoje, não funciona mais no rotativo. Então, antes, os bancos determinavam 15% do valor mínimo para você pagar. Hoje, varia de acordo com cada banco. Cada banco escolhe, a tarifa mínima vai ser 5%, ou vai ser 15%, ou vai ser 20%. Vai depender o valor que você tem que pagar. E antes, você caía no rotativo, que entra nessas taxas de juros absurdas. Hoje, é num sistema de parcelamento. Outra coisa, concentre suas compras em um único cartão. Eu já tinha falado isso para vocês, que não tem você não consegue controlar. A ideia do planejamento está aqui, de você ter um cartão e você conseguir contabilizar isso nos seus gastos. Quando você tem 2, 3, você já perde a noção de quanto gastei em cada um, quanto eu posso gastar, paguei tal fatura, não paguei, caí em juros, vira bola de neve. E isso que a gente não quer. Jamais use cartão de crédito para efetuar saques em dinheiro. Tem um amigo nosso do clube que, na correria, assim, ele passou no banco, foi sacar dinheiro, só que ele não viu, colocou no crédito. Tudo bem, ele sacou R$50, que era o tanto que ele queria. Na hora que chegou a fatura dele do mês, estava R$80. Ou seja, um valor quase duplicou só porque ele pegou no crédito e não no débito. Tá, endividei e agora? Caí na tão famosa bola de neve. Aceite que você está endividado. Então, não vai adiantar. Tinha uma pessoa que ia no nosso consulta, no Pé de Meia Consulta, uma senhorinha. Chegava a conta do cartão de crédito, gaveta. Próximo mês, chegava a conta do cartão de crédito, gaveta. Ela achava que aquilo ia sumir uma hora, mas ela mal sabia que ela estava caindo no rotativo, e ela não fazia ideia. Mas uma hora alguém ia correr atrás dela para pegar toda essa dívida. Mantenha a felicidade. Não adianta desesperar, como eu falei. No caso, lá anteriormente, no planejamento de finanças, quando você não está bem financeiramente, você pode influenciar e prejudicar um monte de outros fatores da nossa vida. Então, eu sei que é difícil, não é fácil. Estou endividado, vou sair sorrindo na rua. Não é assim também. Mas é ter noção que você pode sair dali. É só ter o controle e saber as formas. Mude seu estilo de vida. É igual eu tinha falado no caso da dieta. Não adianta você querer dar a louca e falar, não vou gastar nunca mais, vou pagar tudo isso. Não, isso não vai ser possível. A gente sabe que não funciona. Então, você vai mudar, você vai programar a sua vida para que você consiga sair desse endividamento, para não cair na inadimplência, como o Gabriel já tinha falado, que é o maior problema. Priorize os bens necessários. Então, naquela parte de alocação de recursos, será que realmente eu preciso gastar tanto com tal coisa? Eu posso ir em outro supermercado? Preciso sair essa noite? Não posso cozinhar em casa? Pensa habitação não tem muito o que você fazer. Você não vai
sair de uma casa do nada. Agora, lazer, dá para você cortar. Divida em pequenas porções. Agora eu vou falar como. E renegocie sua dívida. Essa é a parte mais importante e é muito possível e provavelmente, quer dizer, provavelmente não, você vai diminuir a quantia que você vai ter que pagar. Então, tá, como eu vou fazer isso? Antes de tudo, você tem que colocar no papel. Parece estranho, nossa, tanta tecnologia, eu vou pôr no papel tudo que eu tenho. Não, vai, porque você tem que saber tudo que você tem que pagar, desde quando você não paga, você tem que ter noção detalhada de tudo. Porque quando você for negociar a sua dívida, você vai chegar no banco e você vai ter argumento para questionar ele. O banco vai virar e falar, ele vai dar o conveniente para ele, vai falar, eu quero que você me pague tanto. Mas se você construir provas, você vai conseguir questionar o banco de forma com que ele diminua essa dívida sua. Negocie prestações fixas, para você saber quanto você vai ter que alocar no seu planejamento para pagar o seu endividamento. Saber qual é o seu custo efetivo total. Não precisa aceitar de primeira. Então, tá, o banco vai olhar para você e falar, não, quero que você me pague tanto. Ele vai diminuir um percentual minúsculo. Aí você vai com o seu papel, você vai construir as suas provas e falar para ele, não, mas você não está entendendo, eu não consigo pagar dessa forma. Eu posso pagar tanto. Se ele não aceitar, tá, o meu banco não quis aceitar minha dívida, diminuiu muito pouco. O que você pode fazer? Você pode trocar de banco. Você vai em outro banco e pesquisa. Quanto você pode fazer para mim um tanto de dívida que eu tenho? Talvez ele vai oferecer uma taxa menor. E o que você faz? Você pode trocar essa dívida. O banco é obrigado a aceitar essa troca. A portabilidade, já falei, de refinanciamento. Então, construir, trocar o valor da parcela, mudar. Não, para a minha vida, agora eu consigo pagar só R$1.000 de parcela. Antes eu pagava 1.200. Então, você vai conseguindo refinanciar esse endividamento. A redução chega em 80% a 90%. Então, não aceite de primeira, não encare, corra atrás, construa as provas, que é muito importante para você conseguir pleitear isso nos bancos. Tá, não vai dar certo, não vou conseguir pagar de forma nenhuma. Procura a ANDEC e o PROCON e vai ter a ação revisional do contrato. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, eu queria agradecer vocês pela presença de todo mundo. Foi um prazer. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai ficar aqui um pouquinho mais, se vocês quiserem vir perguntar. E é isso, gente. Boa noite. Tá. Pode? Tá. Ela vai encerrar aqui rapidinho e depois eu queria pedir para vocês irem aqui na frente tirar uma foto com a gente, por favor. Agradecemos a presença de todos e também aos representantes do projeto Pé de Meia que nos prestigiaram com essa excelente palestra. Faremos então a entrega do certificado e aproveito também para convidá-los para o nosso último Diálogos desse ano, que vai ser realizado na última quarta-feira de novembro, nesse mesmo horário e nesse mesmo local. Vai ser no dia 28/11. A gente vai contar com a presença do professor Alexandre Garcia, representando o Conselho Regional de Contabilidade, o CRC, e também a professora Adriana Procópio, aqui do departamento. O tema vai abordar questões do exame de suficiência, quais são as dificuldades do exame, os resultados que têm acontecido durante os anos, e a professora Adriana vai trazer o ensino de metodologias ativas, como que isso pode facilitar a aprendizagem dos alunos e também como isso pode facilitar num melhor resultado no exame de proficiência. Obrigada e até a próxima.